acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode. Você pode até tocar os céus, se crer. Cante, acredite. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superior. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, aleluia, cante. Vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, nós somos em Jesus. Vencedor, aleluia. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, aleluia, vencedor. Vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra bem forte, cante campeão. Campeão, nós somos, aleluia, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, campeão em Jesus. Vencedor, Deus dá e faz o teu voo seguro. Faz teu voo, campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Sim, meu Deus, e é nessa fé imbatível que nós queremos, meu Deus, te conhecer. O Senhor diz que em todas as promessas do Senhor tem o sim. Meu Deus, muito obrigado. Nós te adoramos. Diga glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Quero aprender com Jesus, quero seguir os passos de Jesus, Que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Mais uma vez nós nos reunimos aqui em Limeira, bem no centro de Limeira, para falar de Jesus, para falar das coisas boas. O Evangelho significa boas novas. Boas novas. Você pregou o Evangelho para uma pessoa, ela recebeu uma esperança. Você pregou o Evangelho verdadeiro. Agora você pregou o Evangelho, a pessoa ficou toda aterrorizada. Você falou do Evangelho, mas você não deu a válvula de escape para a pessoa, que a pessoa pode ser o
a pior pessoa, o pior ser humano, mas se ele ouve a palavra de Deus, se ele ouve o Evangelho, ele diz: ainda tem chance para mim. Amém, pessoal? Isso é muito importante. E eu quero começar com você lá em Lucas capítulo 23. Vamos lá, o Evangelho de Lucas, né? É Mateus, Marcos, depois vem Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 33. Foi quando Jesus estava sendo crucificado. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Irmãos, nesse versículo 34, você vê algum tipo de raiva em Jesus, pessoal? Ódio? Não tinha. O que Jesus pediu para o Pai: perdoa. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, às vezes a pessoa diz que uma pessoa está no pecado porque ela não presta, que ela está no vício porque ela não presta, que ela está tendo uma prática errada porque não presta. Irmãos, Jesus olhou e falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Às vezes você está passando na rua, aquela pessoa está perdida. Eu me lembro, tem um amigo meu, ele tem um Fusca, tinha, né, um Fusca na época, e na época poxa, o amigo que tinha um carro na época era uma coisa bacana, bonito demais, né? Tanto é que o Fusca cabia 5, colocava uns 8 lá dentro, né? O negócio era sério. E eu me lembro, quando passava em frente às igrejas, o pessoal estava saindo da igreja, e eu descia o vidro lá dele, lá, que era na maçaneta, né? Hoje você só aperta o botão dela. Antes era num negócio lá, e eu falava dos crentes. Ele falava: não faz isso aí não. Aí eu falava assim: não, esse pessoal aí, não sei. O pessoal não sabia o que eu estava fazendo. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quer dizer, às vezes a pessoa está olhando para uma pessoa que está no erro, e ela está ficando com raiva da pessoa. Você não tem que ter ódio da pessoa, você tem que ter ódio do pecado. As pessoas estão confundindo. Quer dizer, tem gente, por exemplo, me perdoe falar assim, a pessoa está com raiva do homossexual. A nossa luta não é contra o homossexual, a nossa luta é contra o homossexualismo. O homossexual, nós temos que trazer ele para perto, temos que dar a palavra, temos que orar por ele, mostrar que realmente Deus tem algo para a pessoa, em nome de Jesus. Que se a pessoa ela querer seguir a Bíblia, como qualquer outra pessoa, Deus tem um horizonte para ela, em nome de Jesus. Às vezes é o vício, tem gente que fica com raiva. Ao invés de ter uma luta contra o vício, está travando uma luta contra o viciado. Não, Jesus olhou para aquelas pessoas e ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter pedido um outro tipo de pagamento para eles. Falou: Pai, o senhor faz o seguinte, olha todo mundo que está aí, que está querendo me castigar aí, olha cada um deles e faz alguma coisa na vida deles. Não, Jesus não fez isso. Que espírito que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos estar na igreja para ter o Espírito de Deus, ou nós vamos estar na igreja para ser as mesmas pessoas que nós éramos quando nós entramos? Nós vamos estar na igreja para dizer: Jesus, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor me molde, que o Senhor trabalhe comigo. Ou nós vamos, cada dia mais que a gente vem na igreja, irmão, até é ruim falar isso, mas tem gente que parece que vai ficando cada vez mais na igreja, vai piorando, pessoal. Ao invés de se transformar num melhor marido, está pior. Ao invés de se transformar numa melhor esposa, está melhor. Quer dizer, Jesus, ele olhou e falou: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, ele não sabia, eles estavam crucificando Jesus. Olha o versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou,
salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e disse-lhe: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Você vê, ele tinha um ladrão de cada lado. Um entendeu, o outro não entendia. Quer dizer, um entendeu o que estava acontecendo, que ele precisava olhar para Jesus para ser salvo. Eu entendi isso em 95. Tem amigos meus que não entenderam ainda, pessoal. Desde aquele tempo. A sua situação deve ser a mesma. Você deve ter pessoas que você ama, mas elas não entenderam, elas não conseguem compreender. O outro olhou para Jesus, quer dizer, e ele diz, quer dizer, esse é o nosso Salvador. E o outro olhou para Jesus e disse: por que você não salva você mesmo e tira a gente daqui? Quer dizer, ele não entendia. Uma boa parte da humanidade, irmãos, hoje não entende ainda por que Jesus foi crucificado. Irmãos, talvez muita gente possa até dar risadas. Eu não sabia por que Jesus tinha morrido na cruz, pessoal. Eu não sabia. Eu sabia que toda sexta-feira santa tinha aquele filme, que eu via Jesus sendo morto e crucificado, e a minha vida continuava a mesma coisa, porque eu não sabia por que ele tinha morrido. Até que um dia alguém falou para mim, falou: ó, Jesus morreu por você. Eu falei: mas por mim? É. Mas será que eu merecia? Porque eu vinha do entendimento aonde Deus estava muito longe e eu tinha que alcançá-lo. Então eu já tinha desistido. Eu falei: perfeito, eu sei que eu nunca vou ser. Então eu nunca vou alcançar Deus. Eu nunca vou. Aí o pessoal falava: se você não alcançar nessa vida, você alcança na outra. Aí eu ficava tranquilo, então eu não preciso mudar agora, vai ter mais vidas, né? Até que um dia eu descobri: a sepultura vai descer uma vez só, haverá um só juízo, só tem essa vida. Eu falei: meu Deus, e agora? Mas ele morreu por mim, mas eu merecia? Aí me explicaram, falaram: não, você não merecia, ninguém merecia, mas ele te amou. Irmãos, aquele amor entrou dentro de mim. Quer dizer, eu não entendia. Você vê, tinha um ladrão de cada lado. Um entendeu. Tanto é que esse que entendeu, ó, olha o versículo 42, ó. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda, pessoal. E aquele outro, coitado, o outro não entendeu. Por que você não salva você mesmo? Já que você é filho de Deus, por que você está morrendo nessa cruz aí? Tem muita gente que não entende, pessoal. Não está compreendendo, está destruindo a própria vida. Eu tenho um amigo meu que hoje é convertido, mas ele cheirou tanta cocaína que a parede do nariz dele começou a acabar, a parede do nariz dele. Hoje ele está convertido para a glória de Deus. Ele ficava 3h30 olhando para um azulejo na parede assim. Eu chegava lá, ele estava olhando para aquele azulejo e ficava olhando e não tirava os olhos daquele azulejo. Quer dizer, mas por quê? Ele não entendia, pessoal. Ele não entendia. Pastor, então o que a gente vai fazer? Você está em Lucas, né? Atos capítulo 8. Quantas pessoas que nós amamos não estão entendendo, pessoal? Aí o que nós vamos fazer? Vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 26. Deus deu uma missão para um homem chamado Filipe. Ah, pastor, Deus não deu nenhuma missão para mim.
Deu. Ele diz que não foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu. Você sabia disso? O dia que eu li isso, Jesus falou: não fostes vós que me escolheste, eu que escolhi vós. Para que Ele escolheu a gente, né, pessoal? Tinha gente mais organizada que a gente para Ele escolher, né? Tinha gente até, né, diferente da gente para Ele escolher, mas Ele escolheu a gente. Por que Ele escolheu a gente, né? Olha aí, Ele deu essa missão aqui para o Filipe, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Irmãos, Deus, Ele tem tocado no nosso coração, pessoal, para chegar perto de alguém, para falar das coisas dele. Às vezes você tem lá um amigo seu, você sabe que o lar dele está sendo destruído, chega naquela carruagem, fala com ele. Você tem aquele amigo que você sabe que está numa depressão profunda, só que você está saindo aí para fazer alguma coisa. Você sabe que se você parar para ouvir esse amigo na depressão, ele vai falar 3, 4 horas com você. E às vezes não dá tempo, né? Só fala: eu tenho que resolver minhas coisas, não arrumei minhas coisas ainda para amanhã. Quer dizer, Deus falou com Filipe para ele voltar e se juntar aquele mordomo. Quer dizer, ele era um mordomo, ele tinha uma função especial ali, que ele era o mordomo da rainha de Candace. Só que às vezes, irmãos, isso aqui não ia dar muito ibope, né? Você sabia que você falar de Jesus para uma pessoa só não dá muito ibope? Por isso que tem gente que não gosta. A pessoa gosta quando todo mundo fica sabendo o que ela faz, né? Que ela faz uma coisa, que ela faz outra. Só que às vezes é o filho que tem que sentar com a mãe ali. Ele não senta com a mãe para falar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã. Quer dizer, às vezes tem tanta gente para a pessoa amar que está perto dela, e ela não consegue amar as pessoas que estão perto dela. Aí ela fica dizendo que amar a África, amar a Índia, né? Tudo bem, você pode amar a África e a Índia, mas as primeiras pessoas que levantam perto de você, você tem que amar também, né? Tem gente que tem mais facilidade para amar quem está longe do que quem está perto. Aí quer distribuir amor, quer falar do amor, até é capaz até de ganhar um prêmio Nobel. Aí o filho está assistindo, falei: se meu pai está ganhando o prêmio da paz, ele quase enfia a mão na cara da minha mãe aqui em casa, ele está ganhando prêmio, mas é porque na rua a pessoa é uma coisa, dentro de casa ela é outra. Então nós temos que entender, pessoal, que quando Deus toca no nosso coração, a gente tem que fazer. Só que às vezes o que é melhor? Deixar para alguém fazer. Eu lembro quando eu me converti, algumas pessoas da minha família falavam: mas tem que ser você? Pede para outra pessoa fazer. Tem que ser. Eu lembro que às vezes tinha uma vigília, e hoje, né, graças a Deus tem lugares para fazer a vigília, mas antes tinha que alugar cinemas para fazer vigília. Então eu tinha minha Brasília, e eu falava: ó, meu carro está aí, se vocês quiserem aí alguns obreiros vinham e pegavam aquelas caixas, né? Eu até uma vez quis bancar o Herói, uma caixa pesada. Eu falei: não, pode deixar que essa aqui eu pego, pode deixar que essa aqui. A hora que eu fui pegar a caixa, até lembro o nome dela, aquela caixa Meteoro. Mas irmãos, como pesava aquilo. Eu peguei e coloquei dentro da Brasília. Falei: não, pode deixar, pode. Chegou no outro dia, meu irmão, eu falei: ah, Jesus, o negócio. Eu falei: eu devia ter deixado os irmãos me ajudar, que eles queriam pegar. Quer dizer, mas é fazer algo. Agora você também pode virar as costas e deixar alguém fazer. Fala: não, isso aí alguém vai fazer. Isso aí o importante para mim é eu fazer minha parte, né? Mas qual que é a sua parte? Você está igual aquele marido
que porque ele deixa o dinheiro em casa, não deixa faltar nada para a família, ele acha que a família dele está feliz? Né? Não, além de dar o dinheiro, ele tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que dar amor. Né? Eu paguei isso aqui para o meu filho, ele que se vira lá. Mas às vezes ele não faria nem tanta questão do dinheiro, ele queria o pai dele perto dele, a mãe perto. Né? Às vezes a pessoa faz questão desse carinho. Quer dizer, aqui Deus falou com o Felipe. Aí quando Deus mandou o Felipe voltar, olha o versículo 30, ó. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ó, pessoal, como é que começou o versículo 30? Ó? E o quê? Correndo. Tem gente que obedece Deus correndo, pessoal. Tem gente que está deixando para obedecer Deus quando quer. Né? Se você obedece Deus quando você quer, quem é o Senhor? Quem é? Eu obedeço Deus quando eu quero. Não, eu vou ser o melhor marido, sim, mas quando eu querer. Eu vou ser o melhor filho, sim, mas quando eu sentir no coração. Eu vou me batizar, sim, mas quando eu sentir. Não vai ser assim, não. Então ele não é Senhor. Deus falou com o Felipe: vai lá e fala com aquele mordomo. Ele foi correndo, pessoal. Ele foi correndo. Tem gente que Deus já falou, a pessoa fala: não, eu chego lá. Calma. Mas irmão, e o seu amigo? Depois eu vejo isso daí, depois eu vou dar uma... você não pode fazer algo para ajudar? Não, eu não posso, eu estou resolvendo. Quer dizer, o Felipe foi correndo. Aí ele chegou lá, ele viu que o mordomo estava lendo a escritura. Aí ele perguntou: entendes tu o que lês? Olha o que o mordomo respondeu no 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E pessoal, aqui já precisa de tempo. Precisa ou não precisa? Você sabia que amar precisa de tempo, pessoal? Tem gente que está amando as pessoas assim, né? A pessoa está falando com ela, ela está lá na mensagem. A pessoa está falando com ela está no computador. A pessoa está falando com ela está resolvendo as coisas e nem olha para a cara da pessoa. Amar necessita tempo. Você vê que o mordomo falou para ele, falou: senta aqui e me explica. Senta aqui e me explica. Eu não sei o que você está entendendo o que você está lendo aí na Bíblia? Ele falou: eu não estou. Senta aqui e me explica. Aí agora, senta e explica ou diz que está ocupado? Diz que vem depois? A pessoa chega lá, encontra com a pessoa na rua, fala: olha, é segunda-feira, hein? Eu estou precisando de uma palavra. A pessoa fala: domingo eu passo aí e te pego. Domingo? Mas é segunda. Ainda tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Você não sabe como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa até lá. Mas o seu compromisso é domingo. Domingo eu passo aí. Por que você não pede para alguém passar lá, se você não pode? Às vezes você fala que você vai fazer, só que você não pode fazer tudo. Então pede para alguém fazer, poxa. Aquela pessoa precisa de uma palavra. Aquela pessoa precisa. Você vê que o Felipe, ele precisava de uma palavra. E é engraçado, né? Essa palavra que eu estou dando, às vezes vem um pregador, às vezes vem um obreiro: pastor, eu vou dar um tempo. Você está fazendo muito? Poxa vida, ainda quer dar um tempo? Tempo do quê? Do que você não está fazendo? Né? Eu acho que, deixa eu me organizar primeiro. Organizar o quê? Diz logo que está tirando o corpo fora, é muito melhor. Você vê, o eunuco estava lá, ele precisava, não é? Pastor, eu já dei uma Bíblia para o meu primo. Talvez ele nem abriu, ele não entende nem o que está escrito lá dentro.
Você tem que dar a Bíblia, você tem que abrir com ele, mostrar, falar, ó, tá aqui, ó, que Jesus veio, eu vou dar uma palavra para você hoje, ó, isso aqui. Não, você deu a Bíblia para ele, mandou ele ler o Salmo 91 todo dia, coitado, ele não aguenta mais ler o Salmo 91. Ele fala assim, eu já li 200 vezes o Salmo 91, não acontece nada na minha vida, porque não é por ler o Salmo 91 que uma vida muda. Uma vida muda quando a pessoa reconhece que ela precisa de Jesus, que ela precisa de Deus, que ela não pode viver sem Deus. Quer dizer, é aí que uma vida é transformada. Você vê, o eunuco, ele estava lendo a Escritura, só que ele não estava entendendo nada. Tem gente que não está entendendo nada, pessoal. Enquanto a pessoa acha que tem um Deus cruel, que está enfiando o chicote nela todo dia, e ela fala, eu não vou para a igreja. Eu não queria vir para a igreja. Só de me falar que não podia fumar, não podia beber, e não podia falar, estou fora. Eu não quero, só o dia que eu morrer. Eu falei, não pode fumar, não pode beber. E eles falaram, se você for, você sabe, hein? Uma vez o cidadão estava lá, a gente dando uma palavra na rua, só dá uma palavra, aí a mulher foi lá, aí o marido falou assim, ó, você é pastor? Eu falei, sou. Eu vou na igreja. Eu falei, senhor, vai, que bom. Aí a mulher que estava do lado, com toda a sabedoria do mundo, tem mulher que é sábia, né? Ela olhou e falou assim, você sabe que se você for para a igreja, o teu bailão acabou, né? Ele falou, por quê? Não pode ir para o baile? Ela falou, não, lógico que não. Você já viu crente dançar? Ele falou, então eu não vou. E não veio. Mas o que ela tem que falar do baile, pessoal? Ela quis ser o Espírito Santo na vida dele. Tem gente que quer ser o Espírito Santo na vida dos outros. Você sabe, por isso que eu não vinha. O pessoal falava, se você for para a igreja, você não vai poder beber mais. Se você for para a igreja, você não vai poder fumar mais. Eu fumava um maço de dia, um maço de noite. Eu falei, eu não vou para a igreja, eu não vou. Igreja não é para mim. Mal eu sabia que o Espírito Santo ia me preencher em nome de Jesus, pessoal. Hoje eu não tenho falta. Hoje eu não sinto falta. Mas se você falasse para mim tudo que Deus ia fazer na minha vida no primeiro dia, eu falava, não, eu não quero. Eu não quero, como é que eu vou ficar sem isso? Como é que eu vou ficar sem aquilo? Só que às vezes, o que falta para a pessoa é sentar com alguém e explicar. Fala, meu irmão, você está entendendo errado. A pessoa fala assim, não pode beber, não pode beber, não pode beber. A pessoa fala, eu bebo, não pode, eu bebo, não pode, eu bebo. Não. A hora que ela entender que o corpo dela é casa de Deus. Quem crê que o seu corpo é casa de Deus aí? Aleluia! O dia que eu entendi que o meu corpo é casa de Deus, eu falei, por que eu vou enfiar fumaça aqui dentro? Se esse corpo é casa do meu Deus. Por que eu vou me prostituir e colocar o meu corpo à disposição de quem passar na rua, se o meu corpo é casa de Deus? Você vê a diferença quando a gente entende? Mas só que aqui o eunuco falou para ele, olha o versículo 31, e ele disse, como eu poderei entender se alguém não me ensina? A igreja está sem tempo para ninguém agora, pessoal. A pessoa agora arrumou a igreja para sentar, prosperar e resolver os seus problemas. Está sem tempo para ninguém. Só vai para a correria, vai para o outro. Tem gente que passa a vida toda fazendo uma oração. Ela quer aquilo, parece que o mundo nem existe mais para ela. Parece que ninguém mais existe. Ela quer aquilo, ela só aquilo. Mal ela sabe. Eu me lembro. A minha mãe não queria se converter. Minha mãe não queria ir para a igreja. O que eu fiz? Eu fui salvando a mãe dos outros. Eu fui pregando para a mãe dos outros. E eu via a mãe do meu amigo ir para a igreja. Eu via a mãe da fulana ir para a igreja, do ciclano. E a minha mãe? Minha mãe estava em casa. Aí um dia minha mãe se converteu para a glória de Deus. O meu filho não queria vir para a igreja. Meu filho das 24 horas, ele passava 20, 21 horas no computador. Ele não queria vir para a igreja. O que eu fiz? Eu fiquei chorando. Eu ficava de joelho 10 horas. Eu não.
Eu fui salvar o filho dos outros. Eu fui salvar o filho dos outros. Aí um belo dia meu filho olhou para mim e falou: pai, é essa vida que eu quero. Acabou. Você já parou para pensar que quando você faz algo para Deus, Deus trabalha na sua vida em nome de Jesus, pessoal? Tem gente que quer ficar rico, né? Quer ficar rico. Ele disse para o quê? Se você buscar o reino de Deus e a justiça, as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Você só tem que servir a Deus. Ah, mas não dá, porque eu sou... Irmãos, tem um país, sabe o que é? O presidente da república desse país é convertido. Ele é um homem de Deus, é de Jesus. Você sabia que todo domingo ele vai na igreja? Todo domingo. Durante a semana ele dá um jeito de fazer algo para Jesus. Ele é um presidente da república do país dele. E tem gente aqui que não tem tempo. Nossa, irmão, a sua agenda, ela está mais atarefada do que um presidente da república. Você é demais, irmão. Você conseguiu ter uma agenda mais atarefada do que um presidente da república. Um rei chamado Davi. Quem ouviu falar de Davi? Ah, impossível não ouvir. Ele derrubou Golias. Ele era um rei. 7 vezes ao dia ele se colocava diante de Deus. E tem gente tão importante aqui que não tem tempo nem para um dia na semana se colocar diante de Deus. Você acha que essa é a igreja que Deus quer? Essa é a igreja é Deus que está alegre? Um rei, o Davi falava: agora vocês dão licença que eu vou me colocar diante do meu Deus. Tem gente que está na igreja há anos, nunca se colocou nenhuma vez diante de Deus. Nenhuma vez. Quando o Felipe sentou e explicou para o eunuco, olha o que ele falou aqui, no versículo 32. E o lugar da escritura era esse: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. De quem que estava falando aqui, pessoal? Você sabe que é de Jesus, eu sei que é de Jesus, mas o eunuco não sabia. Ele não sabia. Talvez o seu filho não saiba, talvez o seu marido não saiba, a sua esposa não saiba. Ah, mas ele não quer, eu também não queria. Eu também não queria. Tem muita gente aqui que também não queria. Quer dizer, daí ele explicou, olha que coisa linda, foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro. Disseram que quando você vê uma ovelha indo para o matadouro é a coisa mais triste, né? Porque a ovelha não se manifesta. Ela vai e muda. Puxa vida, é diferente do bode, né? O bode berra, né? O bode berra. Você tem que ver se você é ovelha ou se você é bode. Eu também. Se você vê e eu não ver, você vai para o céu e eu não vou. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te de quem diz isso, profeta. Rogo de quem diz isso, profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca, pessoal. Tem gente que não está nem abrindo a boca, mas nem para dar um bom dia para uma pessoa, pessoal. Você fala: bom dia. Você falou o quê, irmão? Dia o quê? Você falou bom dia? Então olha para minha cara e dá bom dia, irmão. Está com raiva, levanta com raiva, diz que é cristão. Olha aí, ele disse aqui, ele perguntou: esse profeta, ele fala dele mesmo ou de outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, ele anunciou quem, pessoal? A Jesus. Diga glória a Deus. O Felipe, mas isso aqui precisa de tempo, né? Precisa de tempo, né? Nós estamos muito corridos, né, pessoal? Nós temos que aproveitar a nossa vida ao máximo, né? Olha o versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco não precisou se transformar em teólogo, não, pessoal. Ele entendeu que Jesus o amava. Você vê que coisa linda, pessoal? Você vê, e se o Felipe não tivesse sentado lá com ele? Ele estava sem saber nada até hoje.
Olha o versículo 37. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você vê que há minutos atrás ele não cria. Tem um monte de gente assim no mundo, pessoal. A pessoa não está crendo. A hora que o amor de Deus entrar no coração dela, essa pessoa vai ser tão usada por Deus como hoje você é. E olha o que aconteceu, ó. Olha aí, ó. E mandou para o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Pessoal, olha que coisa linda. Isso é bonito ou não é, pessoal? É bonito, mas se deixasse ele lá sentado naquela carruagem, ele estava até hoje sem saber nada. Tem muita gente que está sentado na carruagem, esperando alguém que chega e fala: você sabia que Jesus ama você? Você vê aquele irmão que veio, que organiza, ou que hoje ele faz um trabalho para drogados, né, para se recuperarem, né, o pastor Adalberto, ele estava dizendo que um dia ele estava no chão, largado, como um nada. Você sabe que se você for para o chão, você é um nada, né? Você só é alguém se você tem dinheiro. Se você não tiver nada, estiver deitado no chão, muita gente vê você como um nada. E se você acha que você tem amigos, porque você tem cerveja na geladeira e carne na churrasqueira, o dia que você não tiver mais, você vai ver quantos amigos você tem. E ele estava lá, jogado no chão. Passou uma pessoa lá e falou: Jesus te ama. Olha, uma coisa tão simples, né? Pastor, é simples, mas eu não falo não. Que eu vou ficar falando Jesus te ama para o cara que está no chão? Se ele quiser, é ele que vai trabalhar, né? Mas aquele Jesus te ama mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Se eu perguntar para você quantas vezes você falou Jesus te ama para alguém depois que você ouviu isso? A pessoa quer falar de uma teologia, quer que a pessoa se transforme numa pessoa especializada. Não precisa disso. Ela só tem que entender que Jesus morreu por ela, e que Jesus a ama e que perdoa ela. É isso que ela tem que entender. Vamos terminar. Romanos. A gente termina, viu? Já está bom por hoje, né? Romanos. Tem tanta gente, pessoal, que está fazendo o que está fazendo porque não está entendendo, pessoal. A hora que entender, essa pessoa vai amar tanto Jesus, pessoal, igual a gente ama hoje. Agora, o que toca diz que está com o dedo machucado, o que canta diz que está rouco, o que prega está ocupado. Desse jeito aí, meu irmão, ninguém vai entender nada nunca. Romanos 10, um dia, uma irmã veio me pedir uma visita para a filha dela. Ela falou: pastor, a minha filha, ela está morrendo, e ela quer falar com alguém. Ela tem a igreja dela. Eu falei: mãe, então eu não vou me meter, deixa. Ela falou: não, pastor. Ela pediu para o pastor dela ir lá, mas o pastor falou que não dava. Por quê? Porque falou que um caso igual o dela, ele tinha que subir um monte e ficar dias lá no monte se consagrando, para depois dar uma palavra para ela. Só pode ir lá? E eu fui, né? Cheguei lá, ela estava lá. Eu falei: minha irmã, tudo bem? Ela falou: pastor, minha mãe congrega com o senhor. Eu pedi para o senhor vir aqui, porque eu estou morrendo, eu vou embora, e eu queria me acertar com Deus. Eu falei: amém, irmã. Segurei na mão dela. É duro, né, pessoal, você saber que uma pessoa está se despedindo, né? Eu falei: não, mas Jesus pode levantar você dessa cama. Ela falou: não, pastor, eu já me entreguei, eu vou morrer, mas eu quero ter a certeza que eu vou com Jesus. Ela pegou, fiz a oração com ela, se arrependeu pelos pecados dela, e ela falou: só que eu vou pedir um favor para o senhor, pastor. No dia do meu velório, só dá uma palavra para minha família se converter, porque eu fiz muita burrada na vida, e eu não quero que eles façam. Eu falei: amém, irmã. Aí, no dia seguinte, veio a notícia, ela foi para a glória, ela estava se despedindo, foi no último minuto, e ela aceitou Jesus, né? Se arrependeu, que ela já tinha aceitado uma vez, e o pastor dela precisava de 3 dias para ir para o monte se consagrar, irmão.
3 dias, irmão, 3 dias acontece muita coisa. Tem gente na tua família que precisa de uma palavra hoje, agora, não é depois. Não é depois, precisa agora. Se pegar o telefone, fala, estou ligando para dizer que eu te amo. A pessoa fala, nossa, eu acabei de falar com Deus agora, que se Ele me amasse, mandasse um sinal. Você fala, glória a Deus, em nome de Jesus, né? Precisa agora. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o bolo, eu vou fazer o arroz, depois eu lavo a roupa, depois eu estendo, depois eu vou no mercado, depois eu volto. Lá para quinta-feira eu ligo para ele, irmão, para com isso. Para com isso. A pessoa precisa de uma palavra, é agora. É agora. Você sabia que não pode publicar na imprensa o número de suicídios que tem? Sabe por quê? Porque deixaria a sociedade assustada. Se colocasse o número de suicídios que tem por dia. Por dia. Por quê? Porque se colocar, a sociedade vai dizer, meu Deus, está todo mundo se matando. Não. Será que são pessoas que se não tivesse uma palavra fariam o que fizeram? Tivesse um amigo, uma amiga, uma pessoa do lado. Romanos 10, versículo 14. O apóstolo Paulo falou algo. 10, 13, né? 10, 13. Tem gente que está querendo fazer tanto. Eu vou terminar o meu curso de teologia, aí eu começo a pregar. Meu irmão, a partir do primeiro dia que você recebeu Jesus na tua vida, você já pode falar de Jesus para os outros. Já pode falar de Jesus para os outros. Não precisa ser PhD no assunto, não. Romanos 10, 14. Olha, 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que o quê, pessoal? Você acha que todo mundo sabe disso? Você acha que todo mundo sabe disso? Que se ele invocar o nome do Senhor, ele será salvo. O cidadão estava indo para a pena de morte, e aquela pena de morte era o seguinte, eles chamam de cadafalso. Ele tinha que pisar nos lugares, um daqueles lugares era falso. Então a pena de morte para ele foi assim, naquele país era assim. E ele começou a andar por uma ponte, e o pregador ficava do lado de lá dizendo assim para ele, aceita Jesus. Aceita Jesus. E ele deu o primeiro passo, fala assim, aceitar Jesus para quê? Eu estou morrendo, daqui a pouco isso aqui vai abrir, eu vou lá para baixo, minha pena de morte é essa. E dava mais um passo. O pregador fala, não, antes de você dar o próximo passo, aceita Jesus. Aceita Jesus. Uma hora que ele foi dar o passo, ele voltou e falou, para quê? Glória a Deus. Ele falou, para que aceitar Jesus? Ele falou, porque você muda a sua eternidade. Você muda a sua eternidade. Ele falou, mas ainda dá tempo? Ele falou, dá. Ele falou, o que eu tenho que fazer? E o pregador gritando lá de baixo, fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, que você se arrepende dos pecados. E ele ficava olhando. Ele sabia que se ele desse o próximo passo, acabou tudo. Mas se ele aceitasse Jesus, nunca mais ia acabar. E ele falou, eu aceito. Você vê como valeu a pena aquele pregador estar lá naquela hora. Não sei se esse pregador tinha uma pessoa na igreja, 1000, 10.000, não sei. Se ele era de sucesso ou não, que importa? Foi uma alma que foi salva. E ele pegou, aceitou Jesus e continuou. Chegou uma hora, ele caiu. Mas deu tempo. Deu tempo. Será que todo mundo sabe que está no hospital agora, que se ele invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo? Será que ele sabe? Ou vamos deixar ele ir? Se der, vai lá, fala para ele. Mas daí o Paulo desabafa no versículo 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, vamos falar com Jesus hoje a respeito disso.
Tem muita gente que está fazendo o que está fazendo porque não sabe o que está fazendo. Porque não sabe. Tem até um filme que eu assisti. Tem que tomar cuidado para falar de filme. Depois fala que o pastor desviou, está assistindo o filme, né? Esse filme foi do Homem-Aranha. Falar do Homem-Aranha é brincadeira, né? É bonitinho o Homem-Aranha, né? Não é o herói que eu mais gosto não, mas eu gosto do Homem-Aranha. É gente boa, sobe nas paredes. Mas como é que foi a história do Homem-Aranha? Parece que era um tio dele, né? Ele poderia ter usado o poder dele para deter um criminoso, mas ele não deteve. Aí depois ele percebeu que aquele criminoso que ele não quis prender matou o tio dele, né? Pessoal, a sociedade tem sido vítima disso. Pode ser usado por Deus para mudar a vida de uma pessoa, mas ela não muda. Talvez amanhã ela se torne vítima disso aí mesmo. Aquela pessoa que ela não quis ajudar, né? Então isso daí eu fiquei olhando e falei, poxa vida, Jesus, quantas pessoas poderiam ter mudado de vida, que passaram pela gente e a gente não lutou por elas. A gente não batalhou por elas como deveria ter batalhado. E aquela pessoa falou, não, mas eu não quero, mas ela estava a um passo, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, como pregarão, como pois invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos crer, pessoal, que a pessoa que não quer Jesus não sabe o que está fazendo, e vamos orar por ela em nome de Jesus. Pai, o Senhor diz, Deus nos amou de tal maneira. Esse Deus que é digno de toda glória. Oh, meu irmão, se você sentir falta desse perdão, receba esse perdão hoje, que as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Oh, mas para ter perdão tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento para ter perdão. Muita gente não sabe disso lá fora. Muita gente que está dentro da igreja também não sabe. Oh, glória ao Senhor. Oh, com seu coração diante de Deus. Aleluia. De glória e honra. Levante as suas mãos. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória. Digno de glória e honra. Levantemos. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Porque grande é o Senhor. Porque grande és tu,
porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a vamos fazer ti. assim, ó, vamos louvar o nosso Deus. Porque grande és Isso. tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual. E se ofereça a Deus totalmente hoje. Porque grande és Isso. tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte para Jesus. Aleluia.